Muito boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, depende de quando você estiver vendo esse vídeo. Bom, meu nome é Sena, sou do canal Sena Invest e o objetivo desse vídeo é a educação financeira e sempre destacando que nada do que está nesse vídeo é recomendação de investimento. As análises dessa página elas não representam nenhuma compra e venda de algum ativo. Os estudos são contidos nessa página, representam apenas o que eu faço com a minha carteira e um formato de operar no mercado financeiro. Então vamos lá. Bom, falar um pouquinho de mim, coisa rápida. Eu sou Fábio Sena, tenho 38 anos, sou casado há 16 anos, sou comprador, sou formado em gestão de produção industrial e estou cursando ciências econômicas. Eu estou no mercado financeiro há aproximadamente 2 anos, então me considero muito iniciante, tanto o mercado financeiro brasileiro, internacional e o mercado cripto. E o objetivo desta página aqui é fazer um vídeo por semana, enviar sempre aos domingos às 22 horas. Isso é a princípio, né? Como é o primeiro, a gente pode ser que tenha alguma mudança, mas aí no decorrer dos vídeos a gente vai conversando. Objetivo e motivação desse canal: fomentar novos investidores a estudar o mercado acionário e de maneira que vocês possam, vocês e até mesmo eu, aprender e estar aumentando o nosso capital, né? Só para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos aproximadamente 65% da população já investe. É uma questão de educação, é uma questão que já vem desde berço, uma coisa que falta no Brasil, né? Eu entendo que investimento deveria ser uma matéria de escola, né? Deveria ser algo que a gente começasse a descobrir desde os 6, 7 anos. Eu acho que entendo que poderia ser uma coisa já que viesse desde os nossos governantes, né? Mas infelizmente isso não acontece, né? Eu mesmo aprendi por coincidência, um amigo meu de trabalho que me apresentou, falou sobre esse mercado e eu de lá para cá fiquei totalmente motivado, me identifiquei, passei a entrar de cabeça mesmo, né? Nesse mercado, estudar e ver o mundo que ele pode nos oferecer. Conteúdo que vai ser abordado nessa aula ou bate-papo aí que a gente vai fazer, inicial, é o índice nacional e americano, o mercado de ações nacional, internacional, criptomoedas e um pouco de commodities, o índice do medo, algumas coisas de análise gráfica, gerenciamento de risco, psicologia de mercado, tipos de operadores de mercado, projeto Hold sem pila, depois a gente vai falar, como analisar um ativo, exemplo de rendimentos a longo prazo. Índice nacional e índice americano. Bom, as ações, elas são representadas através de um índice. No caso dos Estados Unidos, são vários índices. Existe o Nasdaq, o S&P e o Dow Jones, os principais, né? Sendo que a S&P é onde está a maior parte do dinheiro, que ele é composto pelas 500 melhores empresas dos Estados Unidos, como, por exemplo, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, e aí a boa parte das empresas a gente conhece e está no nosso dia a dia, né? O Ibovespa, que é o índice brasileiro, ele tem algumas empresas, várias empresas, depois eu vou decorrer a quantidade, e ele é puxado por Vale, Petrobras, Itaú e Banco do Brasil, que é boa parte do nosso índice, ele é puxado por commodity, né? Mercado nacional, mercado de criptomoedas e commodities. Todos os vídeos, conforme a gente for deslanchando os assuntos aí, a gente vai perceber, a gente vai analisar caso a caso, mas a gente vai perceber que muitos dos mercados eles se conversam, né? Então, às vezes, commodity está relacionado a uma ação, ou
criptomoedas também se conversam um pouco paralelo, mas também com o índice americano. E conforme a gente for evoluindo no canal, né? Juntos, lógico, a gente vai poder tá falando como que funciona a maior parte desses índices. Aliás, a correlação entre esses índices. O índice do medo, esse aí é um dos principais indicadores que eu gosto muito de estar enxergando. O índice do medo, ele mede, no caso do VIX, ele mede a volatilidade do mercado. O que significa? Quando o índice do medo está alto, por exemplo, bater nos níveis de 30, essa foto eu fiz na quarta-feira, conforme ele vai subindo, as ações, os preços dos ativos vão caindo, é meio que o pessoal ele trabalha ao contrário, o pessoal tá com medo de ficar exposto e tal. E do lado tem o Bitcoin Fear and the Greed, que ele mede o medo das criptomoedas. Então ele tem ali os níveis de medo, né? E a última vez que eu tirei essa foto foi ele estava em Extreme Fear. Por que eu gosto muito desses índices? Quando eles estão em Extreme Fear, se você pegar as melhores ações, são os melhores, historicamente, são os melhores momentos de compra. Quando o mercado, em geral, está em medo, que é a manada, os grandes players estão comprando. E o contrário também é verdadeiro. Quando o índice VIX está lá embaixo, lá batendo os níveis de tranquilidade, e aí logicamente que o extreme fear, no caso do Bitcoin, que ele está muito correlacionado ao mercado financeiro em geral hoje, ele vai estar em extrema ganância. Significa que está perto do topo ou perto de acontecer alguma correção. Geralmente acontece alguma coisa. Então, o mercado vai lá, realiza, tem uma simetria esses índices em relação ao preço. Não é nada matematicamente correto, certo? Quando está assim, está assado, quando está assado, está assim, mas isso é uma coisa que a gente vai conversando e vai tentando entender junto. Esse, para quem nunca viu, né, é um candle, é um gráfico de candles, né? Ele é um dos gráficos mais usados pelo mercado, onde cada barra, no caso, eu selecionei o tempo mês, você vai notar lá em cima que existe o mês, a semana, existe o dia, o 4 horas, 1 hora e 15 minutos. Isso é uma coisa que muito técnico, né? Mas só para ter uma base, que aqui eu peguei os meses, e aí você vai notar que de 2017, no mês ali que eu peguei no comecinho do ano de 2017, até quando eu fiz a análise desse ativo, que é a VEG, uma empresa muito conhecida de nós brasileiros, esse ativo ele subiu aproximadamente 1000%. O que isso significa? Que a pessoa que comprou aqui em 2017 e só comprou e segurou, esqueceu, se ela colocou R$ 1.000, hoje ela tem R$ 10.000. O capital dela foi multiplicado 10 vezes. Eu coloquei a VEG, logicamente, sem nenhuma indicação de compra, porque eu considero no Brasil a melhor empresa brasileira. E muitos analistas também, né? Aqui está a Apple, é outro caso também. Peguei ali no comecinho de 17, até agora aí a Apple subiu 1.300%. Multiplicou o cara que deixou lá, comprou, esqueceu, multiplicou o capital dele por 13 vezes. Quando está verde, significa o candle. Quando o candle está verde, ele significa que ele abriu embaixo e fechou em cima. Significa que ele valorizou. Quando está vermelho, significa que ele abriu em cima e fechou embaixo. Simples assim. Os pavis são oscilações. Então, no longo prazo, a ideia é desconsiderar os pavis e pensar sempre no candle mesmo. Então, isso é uma coisa que também muito técnico, mas conforme qualquer pessoa que quer investir, ela tem que ter um mínimo de noção gráfica,
porque ela tem que entender que é o seguinte: se o ativo está subindo, a probabilidade dele continuar subindo é muito grande. Apesar que aquele está tecnicamente mostrando um topo, cruzando algumas coisas assim, uma parte bem técnica mesmo, ele está querendo fazer uma correção, né? Devido a todo o cenário mundial, global, terceira guerra, que estão se falando, outras coisas que não faz muito sentido, mas isso envolve muito a questão dos ativos. Então ele está apontando uma correção aí nos próximos meses, né? Gerenciamento de risco. Esse é um tema muito falado no mercado. A maior parte das pessoas começa da maneira errada. Eu comecei errado, faço coisa errada até hoje. E isso, uma das coisas que me motivou também a fazer o canal, apesar de todo incentivo ter vindo da família, da esposa, que pegou no pé para estar fazendo apresentando esse conteúdo, mas é uma coisa que faz a gente se policiar. Porque se você conseguir, de uma certa forma, gerenciar seu risco, no longo prazo, as probabilidades de sucesso são muito grandes. Aí, dentro do gerenciamento de risco, eu coloquei algumas frases que eu gosto muito, que eu procuro estar sempre lembrando delas. Uma é do maior investidor que existe no mundo hoje, que é o Warren Buffett, que seria a regra número 1, não perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça da regra número 1. Simples assim. Se você entra no mercado financeiro e não perde dinheiro, você já começa a ter grandes chances de ter sucesso. Outra frase dele, que também para mim é uma frase muito esclarecedora, que é: o mercado é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Também muito simples, porque conforme a gente for conversando, a gente vai perceber que muitas vezes você compra alguma coisa e já fica olhando, quer ver, quer valorizar, tal. E aí você não aguenta a oscilação do mercado, você vai lá e vende. Então você está vendendo, você comprou mais caro, vende mais barato. O que você está fazendo? Você está vendendo para um cara que acredita que esse ativo que ele está comprando mais barato, daqui a pouco vai ficar mais caro. Bem simples também. Outro, outro, outra frase também que eu gosto muito, que esse é um cara que eu acompanho também bastante. Ele é mais voltado para análise técnica, uma coisa bem técnica mesmo. Mas é o Anderson da live Bitcoin ao vivo, se alguém quiser buscar. O maior erro que o investidor operador de mercado pode fazer é colocar o dinheiro na frente dos estudos. Se você chegar no mercado, agora eu estou empolgado, pô, vi no vídeo lá, cara, a VEG subiu 1000%, vou pegar, vou colocar 10 mil reais, cara, vai se lascar, com certeza, vai dar bosta. Outra, é uma frase também que eu não é o cara que eu acompanho muito, mas é uma frase muito legal também, que eu já vi em alguns vídeos e tal, e fiz questão de colocar, que é: você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Uma frase bem simples, mas que fala tudo, né? Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você é infeliz, né? Então a gente tem que cuidar para isso. Se porventura, que eu acredito que pode dar muito certo, muito bom, você investir, e você começar a ter sucesso, o dinheiro tem que ser apenas uma consequência, e não o dinheiro ser o tudo da gente, né? Psicologia de mercado. O mercado todo é manipulado. Quando você está e começa a mexer com o mercado financeiro, você vai perceber muita gente falando: é manipulação, é não sei o quê. Cara, o mercado inteiro ele é movido por manipulação. Tanto para subir, tanto para cair. Então, existem as pessoas que têm o maior número de recursos e elas conseguem, em pequenos períodos, fazer grandes movimentos. E aí ela faz com que as pessoas saiam desesperadas, comprando ou vendendo seu ativo. Aí eu vou falar sobre os tipos de operadores também, de mercado, uma passada bem rápido, né? Day trade, scalping trade, swing trade, position trade, investidor de longo prazo. A ideia aqui do meu canal, o objetivo vai ser sempre para o investidor de longo prazo. Nós vamos ter uma noção de position trade e de swing trade, só vou passar para saber que existe swing, scalp e day trade. O que é day trade? É o cara comprar e vender no mesmo dia. Scalping é muito parecido. O cara
compra e em movimentos muito rápidos, ele já vai lá e já vende. Swing trade, ele compra por alguns dias, compra hoje, depois da manhã, já vende, ou no máximo uma semana que vem. Position trade, o cara já fica posicionado várias semanas, ele usa os preços do gráfico semanal, e aí quando ele se posiciona num ativo, no domingo, às vezes, na segunda, que ele vai entrar, porque no domingo ele vai fazer análise das entradas sempre no fim de semana, e ele vai olhar para esse ativo dele só no domingo, no próximo domingo. Se ele vai comprar, vender, ou se ele vai fazer alguma outra coisa. O investidor de longo prazo já é bem diferente, já. Ele compra por fundamento. O preço é a última coisa que ele vê, que é o que eu pretendo fazer aqui no decorrer das lives, que é procurar boas oportunidades e criar uma estratégia de entrada para que no futuro a gente consiga, no caso eu consiga ter sucesso no longo prazo. E aí no canal eu vou estar mostrando o que eu estou fazendo para que vocês acompanhem e vejam se deu certo, se deu errado. O risco é todo meu. Projeto Road Sem Pila, esse é um projeto que eu já faço há 5 meses, e aí eu vou apresentar apenas no canal, que é inspirado por um Humberto Leal. Eu adaptei a estratégia dele, que eu quero ver uma carteira acima de 10 anos, no caso, né? Para ver qual que é o resultado. Eu mencionei as coisas, os canais, o canal dele, o Twitter, o YouTube. Eu acho que se alguém tiver interesse, principalmente esse site, vou mostrar mais para frente para vocês o quanto que é interessante você dar uma pesquisada. Aqui eu coloquei um pouco de como analisar um ativo. Primeiro, a plataforma da TradingView, que é aquela que eu passei alguns slides atrás, que é o gráfico. Você vai pegar por essa plataforma, é gratuita, simples, fácil de analisar. É um dos canais. O Invest é o site do investidor. Obrigatório o cara ter o site, seguir, colocar as notificações e favoritar as principais empresas. O site Fundamentos, ele vai colocar a base das empresas, balanço, lucro, prejuízo, se a receita está subindo, caindo, se está dando certo a empresa. Vai mostrar se a empresa está saudável. O Nasdaq é um outro site também, um pouco mais complexo, mais evoluído, mas também vai mostrar basicamente o número das empresas. E site de empresa na aba do RI, por exemplo, se você entrou em VEG, é obrigatório que você, se você é um investidor de longo prazo da VEG, que você entre no site da RI e favorite lá para você receber mensalmente ou trimestralmente notícias da empresa. Sempre que tiver alguma coisa, algum evento, você vai lá, se cadastra e a empresa vai estar colocando para o relacionamento com os investidores, ela vai estar mandando. Sempre que tiver alguma manifestação dentro da empresa, ela vai estar passando. Aqui eu coloquei de maneira bem simples dois gráficos muito fácil de analisar, que não precisa de muita informação, não precisa de muito conhecimento, mas é o básico do básico, né? Você entra lá no site do Fundamentos e você vê a receita líquida anualizada. No caso aqui, desse ativo, ela está subindo, a receita só sobe. Qual que é a probabilidade desse ativo? Continuar subindo. Lucro, só sobe, sempre lucrando. Fácil, uma empresa muito simples. E a empresa que eu coloquei é a VEG, né? Tanto que no Infomoney saiu que a VEG bateu recorde de lucro. Eu tô falando bastante de VEG para quem tá tendo paciência de assistir esse vídeo, né? Mas não é nenhuma recomendação, até porque eu acredito que VEG é uma baita de uma empresa, só que ela tá agora entrando numa tendência de queda, a tendência primária de queda. Então, quer dizer, muito provavelmente você vou comprar VEG. Cara, se for para longo prazo, tem que falar. Agora, se for para comecei agora, tem que analisar, tem que ver, tem que estudar, porque tem muita coisa para ser visto, para já começar a mexer com isso. Esse aqui é o site que é do Road 100, que eu deixei a referência lá. O que é isso aqui? O cara montou uma planilha do Bitcoin, que ele fez uma simulação
como se ele tivesse começado em 2013, no mês 7 de 2013, a colocar R$ 100, comprar R$ 100 de Bitcoin. Aqui tá, ele colocou a cotação, que era o valor que um Bitcoin custava em 2013, e veio todo mês. 2014 até 2000 até hoje, né? É atualizado. Até a semana passada, que foi quando eu montei esse slide. Ele teria feito 106 aporte, num valor de R$ 10.600. Na cotação atual do Bitcoin hoje, no caso, o dia que eu fiz esse estudo, ele estaria com um lucro de 8.934%. Os R$ 10.600 dele valem hoje 957 mil reais, praticamente R$ 1 milhão. Então, esse é um dos poderes do longo prazo. Aqui eu fiz um exemplo, esse é meu, de autoria, inspirado pelo Humberto, mas é um exemplo meu. A Unip 6, se o cara tivesse começado lá em 2015 a comprar aproximadamente R$ 100 em ações, eu precisei colocar em números porque só dá para comprar uma unidade, né? No Brasil não dá para comprar mais fracionado, menos que uma. Então eu vim lá 2015 e tal, R$ 100 ali, 90, 98, 100 e tal. 2021, dezembro. Até dezembro de 2021, uma ação estava 85, coloquei uma ação só. No final de dezembro, a pessoa teria 713 ações. O valor de capital, que é o valor da quantidade de ações que ele tem, vezes a cotação da ação, seria R$ 61 mil. 78 aportes, R$ 7.877. Não dá 78 certinho, mas é aproximadamente isso, né? Seria começando em 2015 ali. O cara teria um lucro de R$ 53.200, aproximadamente 676% de lucro, por ter feito um aporte numa boa empresa, por ter seguido uma gestão de risco ali, por ter sido sistêmico e acreditado no ativo, que esse ativo durante o decorrer, ele não só subiu, ele teve muitas oscilações, teve vezes dele cair 50%, só que se ele está colocando R$ 100 por mês, ele não sente isso, ele consegue tirar todo esse ruído de oscilação. E se o ativo é bom e valoriza, naturalmente ele segura, acaba dando um baita de um lucro. Aqui eu coloquei as referências, o que eu usei, o material, e que é o Twitter, o uso, o Invest, o Hold, de novo, e o site da B3. Essas foram as referências. Bom, pessoal, é isso aí. Para início, para a gente começar, é o que eu tinha para apresentar para vocês. E aí, ao decorrer do tempo, a gente vai conversando e vai melhorando, ver se a gente consegue elucidar bem esse mercado. Agradeço vocês, peço que compartilhe com os amigos, que mande para o maior número de pessoas e entra no canal, né? Dá o curtir, dá um like pra gente e, se possível, comenta, que se tiver algumas dúvidas que eu considerar, todas as dúvidas eu vou responder, mas que eu considerar interessante eu vou trazer aqui como conteúdo para a maior parte das pessoas que estiverem assistindo. Um abraço, tudo de bom, até a boa semana para vocês aí.